A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, irmãos e irmãs, beleza? Vamos aí para mais um vídeo. Assim como eu fiz ainda há pouco aí o vídeo de mostrando o deslumbre do reino celestial, vou mostrar agora e ensinar a doutrina do inferno. Eu sei que pode ser que não tenha visualização nenhuma ou mínimos de visualizações, daí que a pessoa tem um medo danado. Quem está em Cristo não tem que ter mais medo disso, irmãos, da condenação. Passasse da morte para a vida. Eu estou falando quem está em Cristo, tá? Quem não está aí tem que ter mesmo para poder ir para Cristo, né? Agora quem não tá, quem tá em Cristo não tem que temer mais o lago do fogo, né? E é bom a gente saber disso para orientar bem as pessoas por causa das mentiras, dos enganos que se tem, entendeu? Porque o evangelho ele é um todo. Você tem que pregar tudo. O Senhor Jesus foi quem mais falou, desculpa aí, irmãos, quem mais falou do inferno, entendeu? E ele não falou para botar medo, ele falou para alertar para que a pessoa viva buscando a Deus e se santifique para ela não ter que parar lá. Porque na verdade o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para o ser humano. Mas o ser humano vai para lá porque ele quer seguir os ensinos do mundo, que é o ensino, porque Jesus falou, o mundo jaz do maligno, entendeu? Porque o sistema do mundo é dominado pelo sistema que Satanás implantou nessa terra aqui. Então ela foi corrompida. Deus vai tomar de volta? Vai, no tempo certo. Mas se você seguir o sistema, as ideologias, as coisas que o mundo ensina, você está no caminho do diabo, mesmo sem você ter noção disso. Entendeu? Então, não sou eu que digo, quem diz é as escrituras, tá? Não sou eu que estou falando, eu sempre repito isso aqui. Vai comparar o que eu digo com a Bíblia. Vai ler lá. Se você não acredita na Bíblia, então não posso fazer nada. Eu repito o que está escrito lá, não sou eu que estou falando nada. Tudo que eu falo não vem de mim, vem da palavra do Senhor. Tá? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou pó, eu não tenho direito de apontar erro de ninguém. Quando eu falo dos erros, eu não sei quem está aí do outro lado. Se você que tem que se autoavaliar e ver se você está no erro e quer se consertar. Se você quer estar na perdição e quer ir para a salvação. Eu já tive na perdição. Eu não minto. Por que eu não minto? Não dói mais. Antes doía. Eu olhava para mim, falava eu era mau caráter, mentiroso, sem vergonha. Eu pensava coisas imundas. Hoje não. Hoje a minha vida e a minha mente foi transformada pela morte e ressurreição de Cristo. Pela fé na morte e ressurreição de Cristo. Então eu tenho uma outra mente. Uma mente formada pela palavra de Deus. Então eu não tenho medo mais da morte. Eu não tenho medo porque a morte... Se Jesus não vier antes, eu vou passar por ela. Mas eu vou ser ressuscitado. É isso que a palavra diz. Para quem crê, novamente. Porque tem gente que acha que ressuscitar é só espiritualmente. Não. Tem duas ressurreições na Bíblia, né? Se fosse assim, Jesus não teria ressuscitado. Ou então, se você falar que Jesus não ressuscitou, você está negando a palavra de Deus. Então você não crê em Deus. Porque quem crê em Deus acredita na palavra de Cristo, acredita na palavra de Deus, entendeu? Tudo que está lá, você tem que crer. Não tem que duvidar. Você pode ter dúvida, assim, de querer aprender e entender. Mas não dúvida de questionar, falar assim, ah, não, eu não acredito. Você pode ter essa dúvida de não querer crer? Pode, aí é uma escolha sua. Só que isso vai te levar para o buraco. Entendeu? É o que a palavra diz, não sou eu, tá? Então vamos lá. A pessoa pensa que é coisa de filme ou é a religião que inventa o inferno que é para botar medo para a pessoa ir lá. Não, eu não sou religioso, não vou para lá. Eu acredito no que a Bíblia diz. Ah, mas ela é figurativa. É figurativo, mas todas as figuras que Deus usa, irmãos, ela se concretiza no mundo físico. Deus usa uma figura para demonstrar uma realidade que vai acontecer. Entendeu? Não é só uma figura de fantasia. Ah, não, é só uma figura e não vai acontecer aquilo não. Vai esperando, vai. O inferno é um lugar de intenso sofrimento que, segundo a Bíblia, serve de habitação para todos aqueles que foram condenados ao castigo eterno. A Bíblia aborda o tema do inferno em duas fases distintas. O estado atual... E na verdade, a verdade é o que eu já expliquei em outro vídeo. O inferno é uma tradução que colocaram. Na verdade é assim, no Antigo Testamento é Sheol, que chama, que é a morada dos mortos. Quando o seu espírito sai do seu corpo quando você morre, certo? E o seu espírito vai, se você viveu crendo em Deus e no nome de Jesus, você vai para a parte do espírito num lugar de consolo.
certo? De paraíso. Se você não creu, você vai para o tormento eterno em espírito. Aí quando Jesus voltar para julgar, que esse lugar aí, muito no Novo Testamento, não é Sheol, no Antigo é Sheol, ou no Novo chama de Hades, entendeu? Que é mundo dos mortos, seja dos bons ou dos maus, certo? Só que tem uma separação ali no meio, a parte dos bons é para cá, dos maus é para cá. Então, e um não pode ir para o lado do outro. Então, a pessoa vai para o Hades, que é condição de morte, entendeu? De corpo separado do espírito, e o espírito vai para o lado do sofrimento se viveu fora de Deus, não creu em Deus, e o outro que creu em Deus vai para o lado da benesses, da maravilhas de Deus, certo? E aí, quando Jesus voltar para julgar as nações, aí sim ele vai ressuscitar os mortos e dar corpos indestrutíveis, ou seja, que o seu corpo você não vai morrer fisicamente, mas os ímpios vão morrer duas vezes, que é a morte física, depois Jesus ressuscita, e aqueles que viveram longe de Deus vão para o lago do fogo, é a segunda morte, porque é a morte eterna, que, ou seja, você vai com o corpo físico ou sofrer eternamente no lago do fogo, é o que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, hein? De novo, tá? E aqueles que viveram com Deus vão ser ressuscitados também, corpos físicos, mas corpos sem pecado, glorificado, vai morar no paraíso com Deus, entendeu? É o que a Bíblia diz, tá? Então, a tradução inferno quer dizer mundo dos mortos, do corpo desencarnado da alma, ou para o sofrimento, ou para o paraíso. E o lago de fogo já é outra coisa. O lago de fogo é o destino das pessoas que viveu sem Deus, que não creu, que viveu em promiscuidade, viveu todo tipo de pecado, vai morar lá junto com o falso profeta, com o anticristo e com o Satanás e seus demônios. Vai tudo para lá, entendeu? Porque o inferno foi criado para o diabo e seus demônios. Mas o ser humano vai para lá por rejeitar a Cristo. Não é Deus que condena a pessoa. É a pessoa que se autocondena por rejeitar a morte e ressurreição de Cristo, a obra de Cristo na cruz de salvação que ele fez das almas. Quem crê em Cristo e anda nos seus caminhos, obedecendo a sua palavra, vai para o regozijo eterno. Agora, quem não creu, né, é a opção, é a escolha, né? Então vamos lá. Enfrentam tormento enquanto aguardam a ressurreição de seus corpos. E o estado final, também conhecido como Lago de Fogo, onde após o julgamento final, os ímpios, juntamente com o diabo e seus anjos, enfrentarão castigo eterno. O inferno é real. O que a Bíblia diz sobre ele? A doutrina bíblica sobre a existência do inferno é clara, e embora possa parecer assustadora, não deve ser ignorada, e ela também afirma que o tormento eterno dos ímpios no inferno é tão terrível que escapa à nossa compreensão. Existem diversas referências bíblicas que apontam para o inferno como um lugar real de tormento para os ímpios e os anjos caídos. Embora a doutrina do inferno não seja tão detalhada no Antigo Testamento quanto no Novo, há textos que indicam claramente esse lugar. Um exemplo é encontrado em Salmo 73, onde Asaf, ponderando sobre o sofrimento dos justos e a prosperidade dos ímpios, percebe o terrível destino dos ímpios após a morte. Eles caem em ruína, são destruídos repentinamente. Ali nos Salmos fala sobre a prosperidade dos ímpios nessa terra, porque eles fazendo injustiça, eles conseguem viver colhendo riqueza, vivendo em luxos e tudo. É a história do rico e do Lázaro que Jesus conta, né? O rico viveu numa vida boa aqui, mas fez injustiça, não ajudou ninguém e tudo. Aí ele vai para a condenação eterna. O pobre não está dizendo, irmãos, aqui tem uma ressalva, que todo rico vai para o inferno, que todo pobre vai para o céu. Ele está dando uma história de duas pessoas, como elas viveram. Não é por ela ser rica ou ser pobre que ela vai para o céu ou para o inferno. É porque esse rico amou mais a riqueza do que a instrução de Deus, como ele deveria viver nesse mundo. Aí ele vai para o inferno, entendeu? E o pobre, mesmo sendo mendigo, andou nos caminhos de Deus, então ele vai para o céu. Agora, tem muitos pobres que vão para o inferno, tem muitos ricos que vão para o céu também, vai acontecer isso, entendeu? Ali ele está dando uma ilustração das pessoas, porque
muitos ricos são corruptos, têm amor ao dinheiro, enganam o povo, enganam as ovelhas, esse daí vai para o sofrimento, entendeu? Então, Salmos fala da prosperidade aqui na terra dos homens ímpios e do sofrimento de quem crê em Deus, porque crê em Deus, você vai ser humilhado, você vai ser perseguido, você vai falar a palavra, a pessoa vai te odiar, porque elas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir o que elas querem ouvir, a mentira, a ilusão, entendeu? E quando você fala a verdade às vezes dói, porque a pessoa vai ter que olhar para os seus erros, para as suas fraudulências, para os seus enganos, para as suas mentiras, para as suas traições, e se olhar e falar assim, ó, eu sei, Senhor, que eu sou pecador, quero mudar, me ajuda, entendeu? E outras não vão conseguir fazer isso. E aí, quando você falar alguma coisa que a palavra mandar você falar, que a pessoa está em erro, ela não vai admitir, ela vai querer te perseguir, te ofender, não vai crer em você, vai falar que você está julgando e essas conversas todas aí, entendeu? É isso. E aí, quando aqueles que sofrerem aqui vão ter a glória no céu, porque eles sofreram, mas andaram guiados pela palavra do Senhor. Não negaram o Senhor, não negaram os seus caminhos, nem seus princípios e praticaram. Entendeu? Completamente tomados de pavor. Aqui, entendemos que o sofrimento dos ímpios é descrito desde o estado intermediário até sua condenação definitiva no lago de fogo. No Novo Testamento, diversas passagens bíblicas falam explicitamente sobre a realidade do inferno. A maioria dessas passagens apresenta Jesus como o próprio ensinador e, portanto, negar a existência do inferno é, em última análise, rejeitar o ensino do Senhor. Os apóstolos, especialmente o apóstolo João no livro do Apocalipse... por isso que eu falo, tome cuidado com os enganadores, tanto nas religiões como no YouTube, que fala que o inferno não existe, porque aí é você negar o ensino de Cristo. Você está negando a palavra do Senhor, entendeu? Então, se ele está falando que existe esse lugar, como que vem alguns falar que não existe? E tem muitos, viu? E com aparência de santo. Se você não tomar cuidado, eles enganam mesmo, ele te ilude. Eu mesmo, a Bíblia fala que se possível for, enganaria até os escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos? Que está vigilante, que está na palavra ali. Mas o diabo é astuto. Então ele usa uma pessoa, às vezes a pessoa sai das igrejas, aí você fala, pô, essa agora vai para a Bíblia, foi para Deus. Ele está falando contra as igrejas, mas às vezes ele comete heresias também. O diabo usa ele, se ele não tiver alicerçado, não tiver sendo sincero de coração, ele fala muitas palavras bonitas. Falar palavra bonita não quer dizer que você é de Deus, irmãos. Paulo falou, eu não tenho tanta eloquência, eu não fico com palavras bajuladoras para ninguém, eu falo a verdade. O que Deus quer que eu fale. Então, esse é o Filho de Deus verdadeiro. E mesmo que a pessoa não goste de que você fale, mas você fala de acordo com o que Deus manda falar. Você não fica passando a mão na cabeça, bajulando. Não estou falando que você tem que ficar julgando, acusando a pessoa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o que é verdade é verdade, o que é mentira. O que é certo, o que é errado é errado. Hoje está transformando o certo e errado, o errado e certo, a verdade e mentira e verdade, entendeu? Então a pessoa quer continuar nos seus pecados, mas ela não quer se arrepender, então ela não quer que você aponte o erro dela, sendo que Deus, ele nos repreende, ele nos aponta os nossos erros para a gente se consertar, não por maldade, não para nos julgar, mas para falar, você está em erro, sai daí, entendeu? Mas aí a pessoa se revolta, ela não quer, porque ela não admite que ela é errada. Entendeu? Isso te chama orgulho. Quando você é humilde, você reconhece, ó, errei, eu tenho que me consertar. Entendeu? Mas quando você é orgulhoso, você não admite. Entendeu? Aí você fica, tá me julgando. Entendeu? É a viés que ela toma para poder escapar do que é verdade. Entendeu? Muitas pessoas fazem isso aí. Detalhada desse tema. Mas afinal, o que significa inferno? A origem da palavra inferno é latina e significa profundezas. A Bíblia, embora não forneça uma quantidade exorbitante de detalhes específicos sobre o inferno, apresenta informações suficientes para compreendermos a magnitude do terror associado a esse lugar. Descreve o inferno como um lugar onde o fogo nunca se apaga, um lugar de choro e ranger de dentes, que foi preparado para o diabo e seus anjos, e onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. O
Uma das concepções mais difundidas... Então, ó, isso daí pode ser tanto figurativo, meus irmãos, como verídico. Eu acredito nas duas possibilidades. Porque assim, pode ser que o Lago de Fogo, como tem esse nome Lago de Fogo, eu acredito que vai ter um fogo lá, mas é um fogo, como que eu posso te dizer? Eu fiz um vídeo disso daí. É como se fosse um fogo, você sentisse o fogo te queimando lá, mas não tivesse fogo, entendeu? É uma escuridão, vai ter uma escuridão lá, mas vai ter momentos de flash que você vai ver coisas, entendeu? Lá, eu estou fazendo uma suposição segundo a palavra, entendeu? Por exemplo, verme que nunca morre. Por ser um lugar de treva, de escuridão, vai ter alguns vermes, algum bicho. E esses bichos não vão morrer. Ou então é a sensação que você vai ter que tem bicho em você. Mas não tem. Entendeu? Mas você vai ter essa sensação que tem um bicho lá. Entendeu? Por quê? Porque é um inferno. E isso vai estar na sua mente. Você vai estar. Vai ser uma coisa recorrente, repetitiva na sua mente. Lá naquele lugar. Pode ser que nem exista fogo lá. Mas o que vai existir é um abismo, uma escuridão e a sua mente atormentada. Porque Jesus fala que você vai ser atormentado. Você não, Deus que me livre e guarde, irmãos. Não é vocês aí não. Que a pessoa vai ser atormentada de dia e de noite, sem descanso. Então, eu acho que na mente dela, ela vai ter a sensação de estar queimando, pegando fogo. E ela vai ter a sensação de vermes no corpo dela. Ela vai ter a sensação, ela vai ranger os dentes de tanta agonia, de tanta dor. Mas... creio que não vai ter fisicamente essas coisas lá. Pode ser que não. Pode ser que seja só a sensação física que ela vai ter de tormento, entendeu? E ela imaginar que tem alguma coisa ali. Ou pode ser que tenha mesmo fogo, tenha vermes, tenha tudo, né? Porque vai ser um abismo, pode ser que tenha vermes mesmo. Entendeu? Aí eu não sei, eu nunca fui pra lá nem quero ir. Eu tô fazendo de tudo pra mim não ir pra esse lugar aí, né? Tô indo no caminho do Senhor, né? Então, o que acontece? É um sofrimento, e que é um sofrimento eterno, sem fim. Assim como tem a vida eterna com Deus, sem fim, né? Vai ter a morte eterna sem fim de sofrimento e ranger de dentes, de agonia e de angústia todos os dias. Ininterrupto, entendeu? Então, é por isso que Deus faz de tudo para a pessoa se converter, para que ela não vá para lá. Aí você fala, um Deus de amor vai mandar a pessoa para lá. Tá, então vamos lá. Por que um certo ser humano mata o outro esquartejado? Acontece, não acontece? Vocês não veem a reportagem? Por que tanta maldade no mundo? Não é Deus que manda ninguém fazer maldade, tá? Então quer dizer que Deus vai permitir que uma pessoa dessa faça uma atrocidade dessa e vá para o céu, se ela não se arrepender. Se ela se arrepender, por pior que ela tenha feito, se ela não blasfemar contra o Espírito de Deus, que é o pecado que não tem perdão, ela tem salvação, certo? Ela vai arcar com as consequências do ato dela, mas ela vai ser salva, vai para o céu, certo? Porque ela se arrependeu genuinamente. Agora, se ela praticar e não se arrepender em vida, ela não vai, é o que a palavra de Deus diz. Então ela vai para onde? Entendeu? Aí vai fazer igual os adventistas do sétimo dia, vai ser aliquinado, não vai deixar de existir. Isso é outra heresia. A palavra, quando ela fala de destruição, de eterna destruição, não é nem tudo que é destruído deixa de existir, irmãos. Ela é destruída porque ela se perde, entendeu? É igual assim, ó, pega a sua vida aqui. Aí você faz um monte de coisa errada, aí você toma consequência dos seus erros, certo? A mulher se separa de você, você sofre um acidente, você perde o emprego, e isso é ter a vida destruída, não é? Então, é a mesma coisa. Você vai ser eterna destruição, eterna, não quer dizer que você vai deixar de existir, quer dizer que você vai para a perdição. Que você perdeu o seu propósito de vida e vai viver na destruição eterna, entendeu? É isso. Inferno é a ideia de que Satanás é o monarca e líder supremo desse domínio. Nessa perspectiva, ele governa soberanamente, exercendo domínio e infligindo tormento às almas perdidas. Não, isso está errado, ó. Ele vai explicar que está errado. Ó, o que acontece com o inimigo lá nesse lugar? A pessoa entende que lá ela vai ser atormentada pelo diabo. Não vai.
Você vai ter o sofrimento lá. Esse lugar que ele preparou foi Deus. Assim como Deus preparou o céu. Jesus falou para o discípulo: eu vou para lhe preparar-lhes lugar, para quando eu voltar e vir buscar vocês, levar para onde eu estou. E a mesma coisa é o lugar do diabo e todos quem seguem o diabo aqui. O diabo atormenta as pessoas aqui na terra. Aqui ele atormenta os ímpios e tenta atormentar os crentes. Só que os crentes, ele tem Deus para defender, e os ímpios não tem. Entendeu? Os ímpios tá na vida de perdição. Então esse é o tormento aqui na terra que o diabo faz para as pessoas. Só que lá nesse lugar, no Lago de Fogo, ele não vai reinar lá que nem e ficar com o tridente espetando as pessoas, que nem o Gibi conta. Ou a história de Dante Alighieri no filme de Dante, o Inferno de Dante. Não tem nada a ver. O diabo lá, ele não reina. Ele vai sofrer. Ele é o que mais vai sofrer no inferno. Ele, o anticristo, o falso profeta e os religiosos fraudulentos vão ser o que mais vão sofrer lá. Os outros vão sofrer, lógico, também, que é um lugar de sofrimento. Mas quem vai sofrer mais vai ter a pena, porque lá vai ter, irmãos, o inferno é um lugar que vai ter, igual aqui, você comete o crime, certo? Você roubou, você tem tantos anos de prisão ou algum tipo de punição, certo? Quem matou tem uma punição maior. Lá no inferno vai ser igual. Vai ter vários tipos de punição para cada crime que você cometeu, cada pecado. Entendeu? Então vai ter vários tipos de sofrimento lá. Entendeu? E tem um filme de terror que eu assisti, que eu não assisto mais filme de terror, graças a Deus, porque isso atrai maldição para minha casa, né? Eu deixei de assistir, mas quando eu assisti, ele relata muito bem isso daí. Como que vai ser o Apocalipse de Pedro e o Apocalipse de Paulo, que são livros apócrifos que tiraram da Bíblia porque foram considerados pelos pais da igreja, que são os papas, os padres, os religiosos, os pastores que não aceitaram na Bíblia e alguns judeus. O que eles fazem? Eles tiraram desse livro e consideraram não inspirado pelo Espírito Santo, né? Por isso que são chamados apócrifos. Alguns são apócrifos que são verdadeiros heresias, enganação, que não está de acordo com a Bíblia que a gente tem, mas outros não são apócrifos verdadeiros. Foram tirados porque eles denunciam muita coisa da corrupção desse mundo e dos que são corrompidos, entendeu? E fala muito sobre anjos caídos. Então aí a igreja achou por melhor não colocar, mas fizeram errado em alguns livros. Mas Deus está resgatando de volta. Então, esses dois apocalipses que não entrou no cano bíblico oficial, só entrou o Apocalipse de João, ele dá mais detalhes do sofrimento no Lago do Fogo do que o Apocalipse do João. O João já é terrorizante, você pensar, né? Tudo que está passando aí, ó, vai mostrar coisas no Apocalipse de Pedro e de João, como vai ser o sofrimento de cada pecado que você cometeu, entendeu? O sofrimento lá nesse lugar, entendeu? E muitos não querem nem ouvir isso daí, porque vai ser tremendo, viu? Entendeu? Vamos lá. O bíblico contradiz essa visão. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o Apocalipse de Pedro e de Paulo. Eu quero ver quantas visualizações vai ter. Satanás e seus anjos não exercem controle sobre o inferno. Pelo contrário, estão destinados a enfrentar um tormento eterno no Lago de Fogo. Durante a Idade Média, surgiu um entendimento comum de que o inferno ficava em algum lugar abaixo da terra, ou nas próprias profundezas da terra mesmo. Sobre isso, definitivamente a Bíblia não nos relata nada sobre a localização do inferno. Tudo o que sabemos é que ele existe, mas não sabemos onde fica. A Bíblia nos revela que o castigo... Na verdade, não é a localização do inferno, é a localização do Lago do Fogo. Porque o inferno, eu já falei, é um estado de sofrimento e espírito. Entendeu? Que você está sofrendo em algum lugar, também lá que é chamado de Hades ou Sheol, né? Em espírito. Que a gente também não sabe onde que é esse lugar, né? Que é eu creio, é assim, ó. Do mesmo jeito, irmãos, que o Jardim do Éden que Deus criou, na verdade, era algum lugar da Terra, mas era em uma outra dimensão da Terra. A gente não sabe explicar isso, mas não era totalmente na Terra o Jardim do Éden, entendeu? Era numa outra dimensão. E a mesma coisa
Isso daí, o lago de fogo ou o inferno, que é chamado de Hades, a gente não tem, nas escrituras não relata exatamente o local. Entendeu? Então, muitos ficam especulando aí, né? Lógico, tem teorias, lógico que tem. Mas não tem nada confirmado, são só teorias, tá? Então, a Bíblia não relata exatamente o local desses lugares. Tanto o paraíso como o paraíso que eu digo assim, onde estão as almas da pessoa que foram para o paraíso em espírito, né? Porque, na verdade, muitos falam que ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que desceu do céu. Ou seja, nem aqueles que morreram estão no céu, estão num lugar de paraíso, de regozijo, mas não é exatamente o céu. Eles só vão para o céu quando eles ressuscitarem, ter o corpo glorificado, aí vão voltar no céu. Eles estão na presença de Deus e Espírito? Estão, mas não exatamente no céu. Eu não sei como se dá isso. Entendeu? Tem coisas que a Bíblia não dá detalhe, irmãos, que é desígnio de Deus. Deus revelou o que ele queria que a gente soubesse. Coisas que é desígnio de Deus, a gente só vai saber na glória. Então tem coisas que a gente tem que crer mesmo sem entender. Porque Deus falou, e já basta. Aquilo que Deus fala já basta para a gente crer, certo? E essa é a fé verdadeira, entendeu? Mas a gente não tem noção na onde é esses lugares, tá? Igual para todos, há diferentes graus de sofrimento. Essencialmente, tá vendo? esses graus estão relacionados à quantidade de conhecimento que uma pessoa recebeu sobre a vontade de Deus e as obras que praticou em sua vida. O castigo no inferno é eterno. Alguns pregam a doutrina do aniquilacionismo, alegando que no final o ímpio, Satanás e os demônios deixarão de existir. Outros sustentam a doutrina do universalismo, que postula que no final Deus salvará a todos, inclusive Satanás e seus anjos. É crucial compreender que, quando a Bíblia declara que o ímpio será destruído, essa destruição não implica aniquilação, ou seja, que deixarão de existir. O ensinamento bíblico é que o ímpio sofrerá uma destruição eterna, estando perpetuamente perdido em horror e desesperança, sem mais oportunidade, restando apenas lamento e ranger de dentes, sendo eternamente atormentado, e a fumaça de seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Quando os seres humanos morrem, entram no que denominamos de estado intermediário. Esse estado é caracterizado pela existência desencarnada, onde a alma se separa do corpo e aguarda a ressurreição. Exatamente. Durante esse período, é isso mesmo. A alma dos salvos ascende para estar com Cristo no céu, onde compartilha de seu reinado. Não, aí é que eu não concordo. A alma dos salvos não vai direto para o céu, ela vai para o paraíso, o estado de paraíso. Eu não sei aonde é isso. Porque só fala que quem subiu ao céu foi o Filho do Homem, que de lá desceu. Então, vamos supor, se você for pegar os que morreram antes de Cristo, então eles estão no céu? Eu acredito que eles estão num lugar intermediário, também, igual os outros, mas num lugar de benesse, entendeu? Eles não foram para o céu ainda, porque Jesus, quando veio, vamos supor, pega as pessoas que morreram antes de Cristo. Se Jesus veio depois dessas pessoas que morreram, antes de vir Cristo, e Jesus falou que ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que desceu do céu, como é que elas estão no céu? Então deve ter algum lugar intermediário até a ressurreição dos mortos. Aí elas vão para o céu, com o corpo glorificado. É assim que eu penso. Posso estar enganado? Posso, mas eu leio as escrituras. Então as escrituras falam, Jesus fala que ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que de lá desceu. Então quer dizer que tem um lugar intermediário enquanto você tá em espírito e aguardando a ressurreição, entendeu? Tanto pro lado do bem como pro lado do mal, entendeu? Tanto pro lado do sofrimento como pro lado da alegria. Mas não é o céu, ainda final. É ali um lugar de regozijo, mas ainda não é o céu, em espírito, entendeu? Então vamos lá, vamos terminar aqui. A alma dos ímpios é destinada ao lugar de tormento, isto é, o inferno em seu estado intermediário. A principal distinção e o inferno eu acho que é um lugar é um abismo, que nem Deus fala que prendeu os anjos no abismo, certo? Os anjos que pecaram.
e largaram o seu principado. Aí você imagina assim, eu medito muito nas coisas, então eu fico meditando, né? Às vezes pensando, falando tanto do céu como do inferno. Aí eu fico pensando. Aí você pensa, ó, eu acho que o inferno é um lugar de escuridão, de abismo, que você vai ser jogado lá, o falso profeta, o diabo e todo mundo, né? Só que é um lugar que é assim, ó, eu acho que vai ser assim, eu não estou dizendo que é, tá, irmãos? Que é o que nem eu falei, você vai viver, que aqui na terra você não creu, se você não creu em Deus, não creu em Jesus, a palavra diz que você creu numa ilusão, numa mentira, como se fosse verdade. Então você viveu uma vida ilusória, certo? Então, do mesmo jeito, quando você for jogado lá, eu acho que você, na sua mente, você vai ver coisa que não está acontecendo de fato, mas você acredita que está. Então, você vai sentir a dor do fogo, a dor do ranger de dente, você vai sentir vermes no seu corpo. É assim que eu acho que vai ser um inferno. Às vezes não vai ter fogo verídico lá, né? Quando fala fogo, quer dizer, quer dar uma ênfase para o sofrimento. No meu entender, pode ser que eu esteja errado, que tenha fogo mesmo, ou que tenha vermes, eu não sei, não posso afirmar nada aqui, que eu não conheço esse lugar. Eu estou conjecturando aqui, eu estou analisando segundo as escrituras, entendeu? Porque as escrituras usam muito de figura, entendeu? Então eu estou tentando, né, achar mas eu não posso bater o martelo, entendeu? Porque eu sei que Jesus fala que vai ter ranger de dentes, sofrimento para todo sempre, isso vai ter mesmo. E vai viver na escuridão, nas trevas externas, e vai, como que fala? Não é treva, aquela escuridão que tem dentro de cada um que ainda não achou Jesus. Ele está falando de trevas externas, vai ser por fora também, né? Com o corpo físico você vai estar lá nessas trevas. E aí você, as sensações que você vai ter lá são as piores na sua mente. De coisas como se você estivesse vivendo uma coisa que realmente não está acontecendo. Mas por causa da escuridão que você viveu a vida inteira. Entendeu? Eu acho que é isso, mas não estou confirmando, tá, irmãos? Porque não dá para me bater o martelo. Tem coisas que na Bíblia não está totalmente clara. Entendeu? Aquilo que está claro, eu falo, que nem existe o Lago de Fogo, e isso eu sei que existe, certo? Mas como ele é de fato, eu não sei. É igual ao céu. Eu sei que existe o céu, mas como é de fato, eu não sei. Nunca fui lá ainda. Eu tenho um deslumbre aqui, o reino do céu, o fruto do Espírito, né? Que vai ter justiça, que vai ter amor, que vai ser um lugar lindo. Tudo isso é um deslumbre, mas eu não sei de fato como é. Não fui lá ainda. No estado intermediário e no estado final, reside na ausência do corpo no primeiro e na presença do corpo no último. A Bíblia ensina que haverá um dia em que os ímpios e os justos ressuscitarão. Para o ímpio, ao ser condenado no juízo final, será lançado no inferno em seu estado final, conhecido como o Lago de Fogo, onde sofrerá tormentos não apenas em sua alma, mas também em seu corpo ressuscitado. Apesar de já ter experimentado tormento no estado intermediário, é após a ressurreição que ele receberá os graus de castigo durante o julgamento final. Aqui vale vez relembrar que Jesus, nosso Salvador, foi quem mais pregou acerca do inferno. Também precisamos sempre ter mente a verdade de que Deus é justo e jamais condenaria alguém a um castigo que não merecesse. Devemos enxergar a graça e a misericórdia de Deus, que adverte o pecador a se voltar para Cristo e encontrar nele salvação. Então é isso, hein, irmãos? Esse foi o vídeo, tá? Sobre o céu e sobre o inferno, né? Eu dou risada aqui, não é porque eu tô zombando de ninguém, não. É porque eu não faço zombaria de ninguém. Sou uma pessoa bem respeitosa, tá? Mas assim, eu rio porque é trágico, é cômico se não fosse trágico, né? Porque o diabo tenta de todo jeito convencer que o inferno não existe, até que ele não existe. Para que a pessoa viva em pecado, viva fazendo estripulia e não tenha salvação, né?
Então, você negar o que está escrito nas escrituras. E aí, de novo, eu falo, se as escrituras foram adulteradas completamente, eu não estou falando uma parte ou outra, que a gente sabe que teve erro, sim, na tradução, que tiraram alguns livros, né? Mas nada que te tire a sua salvação. Tudo que já está escrito no que a gente tem, já é o suficiente para a salvação. Então, se ela foi totalmente adulterada, a Bíblia, por que as coisas que estão escritas lá se cumpriram? Me responda isso. Olhe para a Bíblia e olhe para o que aconteceu lá atrás. Se tudo que a Bíblia relatou não aconteceu, olhe para a Bíblia, para a palavra de Deus, e vê se as coisas que está relatando que ia acontecer no nosso tempo não está acontecendo. Entendeu? Daí você tira se a Bíblia é adulterada ou não. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Teve erro de tradução? Teve. Teve alguns pontos errados? Teve. Mas coisas poucas. Entendeu? E teve livros tirados da Bíblia? Também teve. Eu não vou aqui mentir. Eu não trabalho com mentiras. Entendeu? Só que ela não foi completamente adulterada, a Bíblia. Porque a palavra de Deus é Deus. Entendeu? Então quem adultera Deus? Deus só permitiu ser tirado o que ele quisesse que fosse tirado. Que ele sabia que não ia interferir na salvação. Para provar os homens. Porque os homens, Deus avisou que quem tirasse e acrescentasse alguma palavra do livro vai sofrer as pragas que no livro está. Entendeu? Então esses que fizeram isso vão dar conta a Deus. Entendeu? Mas Deus não ia deixar distorcer toda a palavra para você ser enganado e não ter a salvação. Então que Deus é esse? Aí eu vou ser obrigado a acreditar com muitas pessoas que falam que Deus é genocida, que Deus está nos enganando. E Deus não é enganador, gente. Deus não é homem para que minta. O pai da mentira é o diabo, não é Deus. Entendeu? Então é só você raciocinar. Só que as pessoas não usam o cérebro. Eu vou fazer um vídeo aí, não vai dar tempo hoje, de uma pessoa que fez o vídeo. Eu vou embasar no vídeo dela, que ela tá, a geração de hoje tá emburrecendo, cara. Elas não estão usando o cérebro, elas estão ficando idiotizadas. Por quê? Por causa das mídias, por causa do oferecimento do que o diabo está fazendo. Porque lá atrás, as pessoas de lá de trás, pode ver, quem viveu na época lá atrás, mesmo com a tecnologia avançada que tem hoje, as pessoas de lá de trás pareciam ser mais inteligentes que as pessoas de hoje. E a inteligência não tem só a ver com o estudo humano, porque a gente sabe muito bem que o ensino de hoje e as escolas de hoje estão defasadas, e isso é culpa dos governos, sim, porque os governos não querem que as pessoas saibam da verdade, ela não quer que as pessoas contestem ou seja questionadora. Por quê? Porque ela quer que as pessoas continuem na ignorância para manipular, para enganar, para as pessoas fazerem e voltarem nos corruptos do jeito que eles querem. Entendeu? E eles manipulam a pessoa, enganam e as pessoas caem. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta de buscar. Hoje a gente tem a internet, as redes sociais, o que as pessoas vão buscar? Vão buscar só pão e circo, vão buscar coisa que não edifica. Se você buscar, que nem tem muitos que vão estudar inglês, tem muitos que vão estudar sobre o corpo humano, fisiologia, outros vão estudar sobre a Bíblia, outros vão estudar sobre a história da Bíblia, outros vão estudar sobre a história de cada nação, outros busca coisa que edifica. Mas a maioria só busca bobagem, só para dar risada, para pão e circo. É legal você rir de vez em quando, irmãos, mas você não pode ficar buscando só na rede social coisa que não vai te edificar em nada, não vai te ensinar nada para a sua vida prática, não vai te ensinar nada para a vida eterna, não vai te agregar em nada, entendeu? É isso que os governantes querem, entendeu? Só que Deus, como ele é maior que o diabo e mais inteligente que o diabo, Deus usa o próprio sistema do diabo e a própria arma do diabo, que ele criou para enganar, para iludir a pessoa, para dar distração. Deus usa também para levar a palavra dele, para levar as coisas, mas isso cabe, aí a escolha de cada um. Cabe a cada um de nós escolher o que você quer se alimentar a sua mente. Aí vai de cada um, né? Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Que Deus esteja sempre com vocês. Se inscrevam no canal quem não é inscrito. Bem-vindo aos novos inscritos. Badale o sininho de todas. Compartilhe o vídeo e deixa o like, tá bom? Se gostou do vídeo. Deus abençoe a todos. Um abraço forte. Amo todos vocês em Cristo.